Vamos de palavra de Deus? Jeremias 34. Eu havia feito o último vídeo com os últimos 6 versículos, né, de Jeremias 33. Tá complicado fazer vídeos, né, sem que o inferno se manifeste contra, né, como sempre, né? Tudo que vem de Deus se manifesta contra, mas jamais vai impedir de ser feito, ok? Não ganho nada com isso financeiramente, né? Mas ganho levando a verdade. Não retenho a verdade para mim, não retenho o conhecimento. Estou tentando passar para as pessoas e ai de mim que não faça. Né? Se perguntar realmente para mim, nem eu sei o porquê que Deus quer que eu faça isso. Poderia eu permanecer tranquilo, só trabalhar, vir para casa descansar, continuar minha vida, colocar minhas redes sociais em privado, como agora vou fazer com todos, o Facebook, Instagram e outras que tiverem. Vou ver se eu consigo deletar alguma coisa, que tem gente invadindo. Então eu vou manter o YouTube. Se houver algum erro aqui, a mais do que eu já vi, também deleto, abro outro canal, pego outro telefone, mas a divulgação da verdade será feita, né? Jesus falou que a gente teria aflição, mas que venceria, ele venceu o mundo, né? E dizendo com isso que nós venceríamos. E o que eu espero não está aqui nesse mundo. O que eu espero de Deus está no porvir. Só isso. Não quero nada ser remunerado, ganhar fortunas, ganhar dinheiro, né? Com isso, se Deus permitir que seja remunerado, monetizado o canal, e que venham a querer, a se interessar pelos vídeos, algum deles, né? Para levar a verdade, essas almas, amém. Pois esses serão os escolhidos. Os chamados são muitos, mas infelizmente muitos chamados estão no sistema religioso. E só o Espírito Santo pode convencer a sair de lá e conhecer a verdade. Conhecer a verdade para sair de lá. Mas isso é o Espírito que convence. Os poucos que saíram do sistema religioso da época de Jesus o seguiram. E hoje há bastante que conhecem o verdadeiro, genuíno evangelho de Cristo. E é isso que importa. Vamos lá, vamos fazer Jeremias 34. Eu vou falar um pouco mais sobre as heresias. Sempre vou fazer nos vídeos aqui o que está errado, falar para você o que está errado. Se você quiser, se confere na palavra. E se você achar que está errado, me fala na palavra, que eu vou te explicar o que acontece. Ok? O Espírito Santo revela, a gente fala, a gente vê vídeo, estuda também, né? A respeito. Não fica só no achismo, né? Não fica no achismo. Tudo que eu falo aqui está na palavra. A verdade está na palavra. Não em homens mais pecadores que eu, em templos de pedra, que falam somente de dízimo, falam de prosperidade financeira, mas esquecem do principal, que é falar a verdade. Ok? Vamos lá. O 34º capítulo de Jeremias, no seu primeiro versículo. Vamos ver quantos versículos possui Jeremias 34. Ele possui 22 versículos. Faremos então em 2 vídeos, até o 11º e depois o outro vídeo, né? Até o 22º. Vamos lá. O primeiro versículo fala assim, de Jeremias 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da
sua mão. E todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Olha só. O terceiro versículo fala assim: e tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, a teu respeito. Assim diz o Senhor a teu respeito. Não morrerás à espada. Quinto versículo. Em paz morrerás. E, conforme as insinuações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão. Assim te queimarão. Isso mesmo? É. Assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, por que sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. Sexto versículo. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. O sétimo versículo agora. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram a que ficaram dentre as cidades de Judá. Vamos lá, o oitavo versículo agora fala assim: a palavra que o Senhor veio a Jerusalém, a palavra que o Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Ezequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. O nono, que cada um despedisse forro, o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. O 10º e último versículo agora fala assim:
10º versículo e último desse vídeo, né? E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto de cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Até aqui. 11º versículo. Farei então mais um vídeo até o 22º de Jeremias 34, ok? Eu estou ansioso para chegar no Novo Testamento, né? Mas vamos por partes, como diz Paulo, né? Depois veremos face a face. Então, assim, gente, a verdade, quando a gente começa a levar a verdade, quando o Espírito convence a gente da verdade, começamos a falar que o templo foi um engano, de que dízimo não existe, né? E de que não se chama ninguém de pai na terra, né? Jesus falou, não se chama ninguém de pai, nem de mestre, nem de papa, nem de padre, nem de pastor na terra. Ele se refere ao quê? As pessoas, nós somos pecadores, somos todos iguais. Então a referência que nós temos que ter é Deus. E onde temos esse contato com Deus? Através do Espírito Santo. Então, quando você for convencido pelo Espírito Santo, né, você terá uma clareza bem melhor sobre isso. Mas por enquanto, se você ainda não é convencido, você está pensando, será que isso é verdade? Será que não? Mas todos, né, a maioria vai à igreja, a maioria fala sobre esse tal de dízimo, que eu estou roubando de Deus, né, tudo mentira, né? Sabe quem é o pai da mentira, né? Então, olha isso, né? É muito complicado, pois há muitas pessoas com uma boa, excelente intenção indo para esses lugares. Isso é lamentável. É muito lamentável. Então, é preciso despertar now. Pois a gente fala, quando o Espírito Santo convence a gente e a gente leva essa verdade, é com amor que a gente leva essa verdade. A gente está falando de algo que Jesus falou, não é coisa invenção da nossa cabeça. Basta você olhar nas Escrituras. Que, como já falei várias vezes, faltam muitos livros, né? Faltam muitos livros. Eu peço a Deus que, né, a gente consiga todos os escritos, mas se isso não for possível aqui, como disse Paulo, como eu falei há pouco, conheceremos face a face. Então a gente vai levar a verdade que o Espírito Santo nos revela, né, sobre sistema religioso que não funcionava na época de Jesus, e como ele mesmo falou que pioraria, né, estamos vendo hoje um sistema religioso totalmente afundado na maçonaria. Né? Estava vendo o vídeo agora do Tiago no YouTube, no podcast do Vilela, ele falando a respeito da nota de dólar, né? Onde está o olho que tudo vê, e explicando e mostrando coisas ali que, se você ver esse vídeo que fala, se quiser, você quiser conferir, do Tiago Lima no YouTube, ou no podcast do Vilela, ele aparece lá todos, acho que uma vez ou 2 vezes por semana, não sei, e ele fala a respeito da maçonaria, os segredos da maçonaria. Se quiser conferir, vai abrir sua mente. Todos os vídeos dele estão abrindo minha mente a respeito da verdade. E então, a gente, quando leva a verdade, a gente está procurando o bem do próximo. O Espírito Santo jamais vai querer o mal, ele não pode se misturar com as trevas, a luz não se mistura com as trevas. Então, se ele revela a gente e a gente leva essa verdade, é para o bem, é para um bem maior. E por isso que ele bota coragem, o Espírito Santo nos dá coragem para falar isso. Pois, como eu disse há pouco, poderia eu continuar minha vida trabalhando, lendo a palavra para mim, apenas fazendo vídeos engraçados, somente de gatinhos, né, que a gente tem os bichinhos, pode fazer ali para uma pura diversão, e manter o canal privado. Né? Então eu já tirei do meu telefone
Facebook, Instagram e as outras redes sociais, TikTok eu nem tinha, porque invadiram. Invadiram com um intuito mal, né? Ninguém invade para te dar dinheiro ou para te ajudar a levar a verdade. Isso aí, infelizmente, é para fazer o mal. Então, estou só com o YouTube, né? Levando a palavra, levando a verdade, e continuarei. Vou ver a possibilidade de comprar um outro aparelho, de me livrar desses hackers malditos, né? Que são usados pelo inferno para prejudicar, né? Não consigo monetização. O inferno coloca sempre um empecilho, né? Para ser divulgado, para captar mais pessoas, para que eu leve a verdade, para que conheçam, né? Mas como eu falei em outros vídeos aqui, Deus ele capacita outras pessoas. Então, se eu for brecado, e ele permitir, algum motivo deve ter, ele levanta outras pessoas que levem a verdade. A obra de Deus não vai parar. Eu posso parar, como Jesus falou, pode blasfemar, pode falar contra ele, pode fazer o que quiser. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo, alegando que a verdade que está sendo dita vem do inferno, vem do diabo, está blasfemando contra o Espírito Santo, pois tudo está aqui. Então já não é comigo, é com Deus, ok? Então você que pretende me perseguir mais, continue. Você só está fazendo mal para você e os seus. A mim você não está fazendo mal nenhum. A mim você não está fazendo mal. Entenda isso. Eu estou levando o bem, que é a verdade, né? E Deus está vendo. Então você está se levantando para cair. Você está sendo usado pelo diabo para se levantar, para cair. Só. Se o diabo te enganou dizendo que se você me perseguir, você vai ter um galardão, que você vai ficar rico, milionário, que você vai se dar bem, ele está te enganando. Como enganou a muitos, engana até hoje, né? Que estão matando, roubando e destruindo, e aqueles que estão no sistema religioso sendo enganados e outros lobos enganando, tirando a pele das ovelhas. Mas tudo está no controle de Deus. Eu aprendi isso, a não ficar tão ansioso e esperar em Deus. Você que viu até aqui, quiser comentar aí o que você acha disso, se você tem alguma sugestão, ou se você tem alguma dúvida, ou se você discorda, coloca aí, baseado na palavra, a gente vai discutir educadamente, e eu vou te falar onde eu achei essas verdades na Bíblia, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos de Jeremias 34. Fiquem com Deus.